Boa noite. Olá, estamos ao vivo nessa live especial. Boa noite, Lídia. Boa noite a vocês que estão aqui comigo. Hoje é uma live especial, uma live extra. Oi, minha prima Rosângela, que saudade. Que bom que vocês estão aqui comigo para juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. Para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Hoje nós iremos fazer uma prévia da nossa série de lives sobre religiosidade, que se inicia na próxima segunda-feira. Então, dia 11, nós vamos iniciar com a série Religiosidade, um perigo que ronda a fé cristã. Muito boa noite a todos vocês. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu convido a vocês a fazerem o mesmo. Mais uma noite para a honra e glória do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma live rapidinho, mas eu creio que vai ser uma bênção. Estamos juntos aqui para aprendermos com as mulheres da Bíblia sobre religiosidade, um perigo que ronda a fé cristã. Muito boa noite a todos vocês. Vou fazer o possível para ser breve, para não tomar muito tempo de vocês, que na próxima semana nós estaremos juntas aqui. Eu estou aqui cheia de calor, vou ter que abrir essa porta. Tá muito quente aqui em casa. Tô com muita saudade de você, minha prima. Parece. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com essa prévia das nossas lives para as próximas semanas. Teremos 3 lives a partir do dia 11, falando sobre religiosidade, um perigo que ronda a fé cristã. Mas afinal, o que é religiosidade? Vocês podem me dizer, vocês podem anotar aí nos comentários o que vem a ser religiosidade. Como uma pessoa se torna religiosa? Como alguém pode se tornar uma pessoa religiosa? Alguém pode colocar aí alguma dica? O que é ser uma pessoa religiosa? O que vocês acham? É sobre isso que nós vamos conversar e vamos aprender com as mulheres da Bíblia na próxima semana. Então vamos lá, gente. No contexto em que eu vou tratar, não se refere a uma pessoa ter uma religião, mas sim a aplicação dos ensinamentos aprendidos e ensinados pelas Escrituras. Como você aplica os ensinamentos das Escrituras Sagradas? Você pode me dizer? Como você traz aquilo que você aprende nas Escrituras para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a sua vida cotidiana? É isso que nós vamos aprender nas próximas semanas sobre como uma pessoa, como alguém pode se tornar religioso. Então, religiosidade é um perigo que ronda a fé cristã. A pessoa muitas vezes começa, e sempre começa com muita boa vontade, com vontade de agradar o Senhor, mas em algum momento você pode se desviar e você pode aplicar de forma errônea o que você vem aprendido. Ou de repente você tem algum orgulho, alguma questão pessoal que você não quer expor e por isso você acaba tratando as Escrituras, algum ensinamento das Escrituras de uma forma religiosa. O que eu estou aprendendo e como eu estou aplicando o que eu aprendo. E a fé que eu tenho na pessoa que ensina. Como está a minha fé que eu tenho na pessoa que me ensina? Eu estou falando sobre Jesus, eu estou falando agora sobre o Espírito Santo de Deus. Se você é cristão,
ou deseja ser um cristão, se você é uma cristã ou um cristão, ou se você deseja ser, eu vou te ensinar nas próximas semanas, me baseando nas vidas de Atália, Marta, Evódia e Sintique. São essas mulheres que são com essas mulheres que nós vamos aprender sobre religiosidade. E eu vou compartilhar um pouco do que o Espírito Santo tem me trazido ao meu coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Nos meus momentos de devocional, nos meus momentos de reflexão com o Senhor. Jesus, ele dava muitos exemplos duros e necessários a respeito dos religiosos. Muitas vezes nós vamos pegar Jesus falando de forma muito ríspida com os religiosos, com as pessoas que estavam na igreja, fazendo coisas na igreja, trabalhando, mas fazendo de forma errada. Tratando as questões de acordo com os seus próprios interesses. Ele mostrava claramente aos fariseus, ele mostrava claramente aos mestres da lei onde eles estavam pecando, onde eles estavam negligenciando as escrituras e a aplicação das práticas cristãs. Eles conheciam as leis mosaicas. Os fariseus, os mestres da lei, conheciam as leis mosaicas, mas eles obedeciam acrescentando o que lhes era conveniente. Por isso, eles eram chamados de hipócritas. Não é necessário e nem deve ser assim. O Senhor não quer que nós venhamos a agir dessa maneira. O que adianta você fazer algumas coisas certas e negligenciar outras? Obedecer de aparência e por trás ou por pensamentos fazer coisas horrendas. O que adianta? Qual é a necessidade de agir dessa forma? Durante o momento de ceia, nós somos aconselhados pelo Senhor a olhar para dentro de nós mesmos. Sempre que ceamos na igreja, é lida a passagem e é orientado pelo apóstolo a nós olharmos para dentro de nós. E 1 Coríntios 11, 28 diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ninguém é excluído de participar da mesa. O Senhor não exclui as pessoas, mas nós somos orientados em amor a avaliar e decidir por uma nova postura, avaliar e decidir por um novo posicionamento. A religiosidade não fica oculta ao Senhor. A religiosidade não te chama para você olhar para dentro de você. Uma pessoa religiosa, ela não é convidada. Ela não é convidada por ela mesma. Ela não tem esse entendimento que ela tem que olhar para dentro dela. Mas a religiosidade, ela diz para que a pessoa prossiga como se as coisas como se ela não fizesse coisas erradas. Prossiga dessa forma. Permaneça dessa forma. Não se mostre, não revele o que está no seu interior. A religiosidade, a prática da religiosidade insinua, insiste para que as pessoas permaneçam com as mesmas práticas erradas, para que elas não olhem para si, para que elas não se analisem. Mas nós sabemos, ao conhecer as Escrituras, ao estudar as Escrituras, ao nos aproximarmos do Senhor, nós sabemos que nada fica oculto ao Senhor e muito menos ao coração desejoso de fazer a vontade do Pai. Se nós conhecemos o Senhor, se nós somos desejosos de fazer a vontade do Senhor, as questões que nós fazemos, as atitudes erradas, os posicionamentos errados que nós tomamos, eles nos incomodam.
Se você tem o Espírito Santo dentro de você, isso vai te incomodar. Isso vai te direcionar, te impulsionar a fazer as coisas que são corretas de acordo com as Escrituras. Provérbios 15:3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jesus está atento e interessado com o nosso coração. Ele olha para cá, para dentro de nós, para dentro de mim, para dentro de você, e ele vê qual é a intenção do meu e do seu coração. Jesus está atento e interessado no nosso coração. João 14:15, 21 ao 23. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção. É o Senhor e o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus que está te lembrando, através de sua consciência, que você precisa confessar os seus erros. Você precisa reavaliar a sua caminhada. Você precisa reavaliar as suas atitudes. A sua consciência, ela te direciona a confessar os seus pecados. Não é o inimigo, não é a voz do inimigo que você está ouvindo. O inimigo te diz para não perdoar as pessoas, porque ele sabe que se você não perdoar, ele sabe que se você não confessar os seus pecados, as suas orações não serão ouvidas. O inimigo conhece a Bíblia e sabe que isso está lá, escrito de uma forma bem clara. Enquanto filhos, nós devemos obedecer a esse mandamento e todos os outros mandamentos da Bíblia. E quando nós buscamos isso no Senhor, nada do que está escrito se torna pesado. Quando nós buscamos no Senhor a orientação, as Escrituras, os mandamentos de Deus, eles não nos são pesados. Não é o inimigo. O inimigo vai insistir para que você não perdoe. O inimigo sabe que o dia que você perdoar, as suas orações e o seu relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ele vai se tornar um elo inquebrável. Ele vai se tornar uma unidade tão forte que você será capaz de viver de forma plena tudo aquilo que o Senhor te chamou para que você viva. Nós somos filhos do Senhor. Então nós precisamos andar em linha com aquilo que o Pai nos pede. O arrependimento é uma porta para recebermos e vivermos as promessas divinas. Quando eu erro, porque eu vou errar, vai ser inevitável eu viver nesse mundo de pecado e não errar. É inevitável, mas o que é necessário, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Quando você errar, ele vai te dizer. Quando você errar, você vai perceber automaticamente, é uma coisa instantânea. Você vai perceber, errei o alvo. Preciso voltar, preciso me reposicionar. É como você está dirigindo, você coloca ali um mapa para te direcionar e muitas vezes você erra o caminho, você passa desapercebido, passa direto de uma rua que você queria entrar e você precisa o quê? Fazer um novo direcionamento. Você precisa apertar lá o botãozinho para redirecionar o seu caminho. E é isso que o arrependimento faz. Nós precisamos nos arrepender e voltar, nos arrepender e pedir perdão, nos arrepender e falar com o nosso Deus. O inimigo sabe que se você confessar de coração, o seu Pai é fiel e justo para perdoar pecados. E por isso ele insiste em dizer, o inimigo vai insistir em dizer para você, isso é uma vergonha, fica quieto.
O que os seus irmãos irão pensar sobre você? Quando você ouvir uma voz assim, sobre algo que você fez e que não foi legal, pode ter certeza, essa voz é uma voz do inferno. Essa voz é uma voz do engano. Essa voz é uma voz do inimigo. O que os pastores vão dizer sobre você, o que eles vão pensar sobre você? Vão pensar que você é um bode ao invés de uma ovelha? O diabo e seus demônios têm interesse em que você se sinta presa na casa do Pai. Que você se sente no banco e que você se sinta indigna de fazer qualquer atividade, de fazer uma oração, de cantar um louvor. O inimigo quer isso. Ele quer nos aprisionar. Ele trabalha insistentemente para nos aprisionar. Mas o Senhor, Ele tem uma vida plena para mim e para você. Uma vida de liberdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é essa verdade que nos liberta? Essa verdade, ela tem um nome, e o nome dessa verdade é Jesus. Quando eu me aproximo do Senhor, quando eu chego próximo dele, com o coração aberto, para aprender, para viver o que ele tem para que eu viva, eu vou ter uma vida plena com o Senhor. Terei dificuldades? Claro que terei. Passaremos por problemas e aflições? Sim, enquanto nós estivermos nessa terra, nós passaremos por aflições, nós passaremos por problemas, mas se nós tivermos os nossos olhos fitos no Senhor, no Deus que pode todas as coisas, com Ele nós vamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O diabo e seus demônios, eles têm interesse que você se sinta presa na casa do seu pai, que você permaneça escravizada. A vida cristã é e sempre será uma vida de liberdade. Se você está se sentindo presa ou preso, você está no caminho para uma vida religiosa e mesquinha. Se você não sente disposição para confessar os seus pecados, você é um pretendente a se tornar um religioso. Mas está tudo bem assim, você vai se acomodar. Não tem problema algum, ninguém precisa saber do que aconteceu. Saia desse lugar, é um conselho que eu te dou. Saia desse lugar o quanto antes. Fuja desse lugar. Peça ajuda. Busque aconselhamento. Converse com alguém que já esteve nesse lugar ou que tenha base para te ajudar. Se posicione. Tome uma atitude e viva o melhor de Deus na casa de seu Pai e na companhia dos seus irmãos. Aniquile com o posicionamento de fé qualquer fagulha de religiosidade. Nós precisamos nos posicionar e aniquilar, tendo um posicionamento de fé, aniquilar por completo todas as fagulhas de religiosidade. Os fariseus e mestres perderam o melhor devido a querer manter a aparência. O que vão pensar de mim? Eu sou um mestre? Como as pessoas vão me olhar? Devido a pensar na aparência. Se você ficar pensando o que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão te olhar, o que as pessoas vão dizer, você vai permanecer estagnado e você vai caminhar na contramão e voltar para o estado de religiosidade. Não tenha medo, se posicione, não tenha medo do que as pessoas vão dizer. O que importa é o que o Senhor pensa de você. E Ele diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim de paz, um fim que nós merecemos, um fim que Ele reservou para mim e para você. Os fariseus perderam o melhor por conta da aparência, por pensarem na aparência. Eles perderam o direito à vida eterna. Eles perderam o direito de se sentarem à mesa
com o Pai. Eles perderam o direito de desfrutar das promessas e assim perderam a oportunidade que nós temos de expandir o reino de Deus. Não fique preso. Se você se torna presa do inferno, você impede que muitas outras pessoas que te conhecem, conheçam o Deus Todo-Poderoso. Você fecha uma porta para que a sua família se encontre com o Senhor. Se você permanecer pensando nas aparências, você vai fechar uma porta para o céu e você vai abrir uma brecha para que o inferno e seus demônios te prendam com o espírito de religiosidade. A religiosidade é um espírito que está tentando aprisionar muitos cristãos. Não fique de fora do que o Senhor está fazendo. Confesse a palavra, viva a palavra, tenha intimidade com o Espírito Santo, faça devocional, não importa a hora, não importa o momento. Eu acordo muito cedo, preciso trabalhar correndo. Acorde um pouquinho mais cedo. Ou então, quando você chegar à noite, mas tenha um momento com o Senhor, isso é muito importante. Você vai ver, você vai provar e ver como as coisas mudam, como você muda diante das situações. As situações, elas podem permanecer ali, as coisas irão acontecer, isso é inevitável. Mas quando você tem um posicionamento, quando você sabe quem você é no Senhor, você vai encarar as situações de uma outra forma, de um outro patamar. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Não perca tempo para se relacionar com o Senhor. Não perca tempo para fechar as brechas da religiosidade que estão tentando te prender. Olhe para o Senhor. Olhe para dentro de você. Ame, perdoe, ouça a palavra, viva a palavra, obedeça ao Senhor e os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são penosos, eles sempre serão fontes de vida. Não queira tirar o cisco do olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu olho. Olhe para dentro de você, seja ousado e corajoso. Pergunte ao Espírito Santo o que tem em você que precisa ser tirado. Uma vez eu estava muito incomodada. Existia um sentimento que eu não estava entendendo. Um sentimento dentro de mim que eu não conseguia entender. E eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou angustiada. Tem alguma coisa em mim que não está batendo, que não está certo. Eu estou incomodada, meu espírito não está em paz. Eu orei ao Senhor e eu persisti em oração. E o Senhor me disse, o que você está sentindo se chama inveja. E eu falei, Senhor, eu estou sentindo inveja? Sim, você está sentindo inveja. O Espírito Santo, ele não vai te deixar sem resposta. E ele vai falar com você, ele vai te repreender em amor. E eu fui, orei ao Senhor, confessei o meu pecado e eu fui curada de uma inveja que estava consumindo com o meu ser. Se eu deixasse aquilo, se eu deixasse aquele sentimento continuar dentro de mim, eu adoeceria. Eu poderia ter uma depressão, eu poderia ter uma síndrome do pânico, eu poderia apagar a chama do Espírito Santo dentro de mim. Não permita que a chama do Espírito Santo se apague dentro de você. Busque o Senhor, confesse o seu pecado, converse com Ele e Ele vai te dar a direção correta. Ele não vai te dar as costas, ao contrário, Ele vai se achegar a você. Porque o Senhor, Ele procura o coração contrito, Ele se agrada no coração contrito e arrependido. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, nós precisamos ser ousados e corajosos, nós precisamos perguntar ao Espírito Santo o que tem dentro de mim que precisa ser tirado, o que tem dentro de mim que precisa ser mudado ou moldado para que eu viva a vida plena que Ele tem para mim. Seja
seja transparente. Lucas 11, 27 e 28 diz o seguinte: ora, aconteceu... Desculpa, um minutinho. Vou retornar aqui a leitura. Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos prósperos quando nós ouvimos e obedecemos. Maria foi uma bem-aventurada, sim, mas olha o que Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e obedece. Seja você um bem-aventurado, seja você uma bem-aventurada. Quer saber sobre religiosidade? Venha viajar comigo no universo da religiosidade e descobrir com algumas personagens bíblicas sobre como se livrar desse mal que ronda a fé cristã. Você está convidado para aprender com as mulheres da Bíblia na série de lives que começa no dia 11 de novembro, às 22 horas. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima.